Amigos da TV Cidade, olá, tudo bem? Estamos aqui para a edição de hoje do programa Cidade Aberta no seu canal 14, a TV Cidade, a TV de Farroupilha. No programa de hoje nós estaremos dando destaque para o trânsito aqui da nossa região. Falaremos muito sobre como está o trânsito, vem aumentando o número de veículos nas rodovias que cortam Farroupilha. E aliás, temos duas rodovias de grande fluxo no estado que cortam o município de Farroupilha. A RS 122 e também a RSC 453, ainda as operações especiais, as blitz, orientações, a questão de multas também, de sinalização, tudo sobre trânsito trataremos no programa de hoje. E também não vai fugir a nossa pauta, a dificuldade financeira, a crise econômica que afeta o Hospital Beneficente São Carlos. Não é novidade, dito aqui na programação da TV Cidade, também pelo empresário Adelino Colombo, de que o fechamento do Hospital São Carlos seria, abrir aspas, um absurdo para o município de Farroupilha. Também com exclusividade aqui na TV Cidade, a primeira entrevista é concedida para um veículo de comunicação de Farroupilha, a presidente do Conselho de Administração do Hospital São Carlos, a Elizabeth Grenene Leibauer, declarou que a situação é crítica e que o poder público não pode se lavar as mãos diante da questão do hospital. Vamos ampliar e discutir esse assunto porque é o assunto do momento, novamente, aqui em Farroupilha. O Cidade Aberta tem o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos, cuidando da saúde dos farroupilhenses. E eu lembro também, você pode nos acompanhar via Facebook. Não tem um canal, não tem assinatura da NET, não tem um cabo na sua casa, não tem problema. Facebook TV Cidade Farroupilha, sempre de segunda a sexta, das 19h30 às 20h30, a transmissão direta do Cidade Aberta. Bem, vamos aos convidados que já estão conosco aqui na bancada do Cidade Aberta de hoje, bancada cheia, como eu costumo dizer, repleta de qualificação. Temos a alegria de receber o comandante da Polícia Rodoviária Estadual de Farroupilha, o sargento Schiavon, e também hoje a presença aqui nos estúdios do contador e ex-presidente da SIX Farroupilha, Carlos Alberto Paes. Quero cumprimentar inicialmente sargento Schiavon, obrigado por ter aceito o convite, por estar conosco. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, nós que agradecemos a oportunidade de mais uma vez passarmos a nossa mensagem à comunidade de Farroupilha e da região. E quero cumprimentar também o Carlos Alberto Paes, o Carlinhos Paes. A gente estava com saudades do Carlinhos, e o Carlinhos retorna. Eu sei que a vontade dele em participar do programa é grande, mas os compromissos de um ex-presidente da SIX e de um contador não são poucos, né, Carlinhos? Tudo bem contigo? É um prazer sempre a gente estar aqui e tentar passar um pouco de conhecimento que a gente tem e tentar fazer as pessoas pensarem mais. Acho que o nosso objetivo sempre aqui... desenvolver a massa crítica. É fazerem as pessoas analisarem e formarem uma opinião. E manifestarem essa opinião. Sim. A gente, felizmente, tem esse espaço para poder fazer isso. E muitas pessoas gostariam de fazer isso, mas não tem esse espaço. Mas que se começarem a discutir dentro das rodas de amigos, dentro dos espaços que tem, vai conseguir chegar nas pessoas que têm esses espaços para poderem falar. Com certeza. Eu quero colocar o primeiro assunto já focado aqui para o trânsito. Carlinhos, fica à vontade depois para interagir também. O trânsito nas rodovias da nossa região, eu falo da RS 122 e também da RSC 453. Pelo menos a constatação nossa, enquanto leigos no assunto, de jornalistas também, é de que vem aumentando cada vez mais. Ou seja, há momentos, principalmente nos horários de pico, que já temos pequenos ou daqui a pouco alguns congestionamentos. E eu pergunto ao sargento Schiavon, comandante da PRF Farroupilha, é fato que as nossas rodovias estão recebendo um volume maior de veículos? Realmente, nesse ano a gente percebeu um aumento significativo de usuários das rodovias, como citaste há pouco, da RSC 453 e da IRS 122. Entendemos que muito se deve, talvez, a um certo aquecimento na nossa economia e também alguns problemas que nós tivemos com outras rodovias, bloqueios, enfim, manutenções que perduraram por algum período. Entendemos que sejam os dois fatores que mais contribuíram aí para que um aumento de forma significativa nas nossas rodovias estaduais. Os horários mais críticos são os horários de pico.
às 7h30, 7h30 da manhã, e principalmente o final do dia, 5h30, 6 horas da tarde? Isso até mesmo porque aumenta muito, além dos veículos de carga, de transporte que circulam pela nossa região, aumenta também os veículos de passeio, né? As pessoas que estão deslocando para o seu trabalho e posterior ao final do dia também retornando. Então, somando-se aos veículos de transporte, ocorre alguns momentos de grande intensidade, digamos, no trânsito. Entendemos que não causa ainda um congestionamento, mas é uma demora um pouquinho superior, digamos, à rotineira no nosso deslocamento, seja ele para o trabalho ou para o retorno para as nossas casas. Quais são os dias da semana mais críticos em termos de movimentação no trânsito? Segundas e sextas? Com certeza. As pontas? Segundas e sextas-feiras, sim, até pelo número de acidentes também são os dias de maior incidência. Segunda pela parte da manhã e sexta-feira à tarde. Segunda pela manhã e sexta no final do dia? No final do dia. Certo. Houve uma época, até uma informação divulgada pela Polícia Rodoviária Estadual de Farroupilha, não recordo quem era o responsável pelo comando da PRF Farroupilha, mas enfim, aqui em Farroupilha, na antiga praça de pedágio, onde hoje está o posto da Polícia Rodoviária Estadual, segundo informações, havia um dia por semana que chegava a passar de 21 a 23 mil veículos cruzavam aí na frente. Ainda continua nesse pique, nesse ritmo? Entendemos que até um número até superior. Porque são polos, né, de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, própria Farroupilha também. Então ocorre, além dos negócios, digamos, que circulam, das mercadorias, é uma região turística também, então que atrai bastante visitantes. Então, tudo isso acaba acarretando um fluxo intenso nas nossas rodovias. Hoje nós não dispomos de um equipamento para se fazer a medição exata, digamos, a medição exata, mas há estatísticas. Durante alguns períodos do dia é feita alguma contagem que, proporcionalmente, entendemos hoje que em torno de 28, dependendo do dia, às vezes até 30 mil veículos cruzam por aí. Nos dois sentidos, Farroupilha, Caxias do Sul, Caxias do Sul, Farroupilha, né? Nos dois sentidos, em frente à sede do pelotão rodoviário. Uma outra questão, comandante, são praticamente 6 meses, um pouco mais, talvez um pouco menos, que nós temos aqui em Farroupilha, nas imediações da Tramontina, na rótula da Tramontina, assim chamado, tem toda uma semaforização, o trânsito foi mudado, enfim, semáforos. Como é que está esse ponto nesse momento? Qual foi o impacto que esse projeto, esta semaforização, com mudanças também nas conversões e acessos à rodovia, trouxe para um trânsito de uma forma geral? Brecou mais ainda o trânsito na nossa região? Num primeiro momento, ele causou alguns transtornos, digamos, até pela readaptação, digamos, ao novo modelo que é natural do ser humano. Tivemos até um aumento significativo no número de acidentes nas proximidades. Mas, felizmente, a grande maioria, quase que a totalidade deles, apenas com danos materiais, não geraram um problema maior. Hoje eu entendo que a sociedade farroupilhense, de Caxias, que também desloca nesse sentido, já se adaptou à nova forma, e entendemos nós que ela veio para facilitar. Existia, deve-se lembrar, quem tentava acessar sentido Porto Alegre, digamos, a região metropolitana, ficava às vezes nesses horários de fluxo mais forte, às vezes parado 30 minutos mais ali para fazer. Então hoje, com a semaforização, essa manobra, digamos, ela ficou bem mais tranquila, bem mais fácil de se fazer. Não existe um grande congestionamento, sim. Conforme aumenta horários de pico, sim. Horários de pico, ele aumenta um pouco. E principalmente quando não há sincronia entre as sinaleiras aqui do trevo da Avenida Santa Rita com as sinaleiras que estão ali na rótula da Tramontina. Perfeito. Isso até nós, seguidamente, nós entramos em contato com os responsáveis pela manutenção e sempre alertando isso, que se mantenha dentro da velocidade da rodovia, que haja uma sequência, digamos, para que a pessoa não tenha que parar no trevo do Santa Rita. No momento que chegou em frente a outra sinaleira e a outro semáforo em frente à empresa Tramontina, tenha que parar novamente. Então o ideal seria que houvesse dentro daquele
limite estabelecido pela rodovia, que houvesse uma continuidade no deslocamento, perfeito. Com certeza. Carlinhos, passo a bola para ti. Claro, e não se trata aqui porque não é o órgão responsável, a Polícia Rodoviária Estadual de Farroupilha, agora é fato. Eu tenho feito o trajeto Farroupilha, Caxias do Sul com frequência nos últimos dias, e nós temos muitos pontos da nossa rodovia que estão intransitáveis, está terrível, está difícil andar, você desvia um buraco, você entra em 3 buracos, ou seja, está muito ruim, é uma buraqueira só que existe entre Farroupilha e Caxias do Sul. Claro, tem outros pontos da nossa região também. Aí eu fico pensando, eu fiquei estarrecido com um número aqui, uma média, 28, 30 mil veículos passando por dia em cima de uma pista, de uma rodovia em péssima qualidade. Ainda está dando pouco problema, hein, Carlinhos? Eu até coloco assim, na terça-feira, eu estive num evento do Sinduscom, em Caxias do Sul. Em Caxias, onde se tratava do CODEG, que agora vai ser mudado o nome para CODES, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e... de investimentos. Do município de Caxias. Foi aquela missão que o pessoal foi para Maringá, que Farroupilha também a gente foi junto. Na ida, eu percebi que aconteceu na minha frente um Gol, errou a entrada. Ele queria entrar para o bairro Medianeira, ou retornar. Aqui em Farroupilha. E ele não pegou a pista lá da direita para fazer o contorno, ele estava na pista do meio e ele quis entrar. Sim. Então a sinaleira estava aberta para quem ia para Caxias ou quem vinha de Caxias e ele ficou atravessado no meio. Quer dizer, então talvez falte um pouco de sinalização. Ou até a atenção do próprio motorista, que é uma coisa normal, a desatenção. Tá? Já aconteceu comigo também. Eu queria fazer a conversão a Nova Milano e quando eu noto, eu estou parado na sinaleira, embaixo da sinaleira, onde é que se fazia a conversão antigamente, não tinha feito a alça. Bom, eu tive que ir até o Santa Rita e voltar, não tem outro jeito. Então, a gente estava falando antes, aqui, de um dos problemas que eu acho que é um dos mais graves que a gente tem nesse trajeto, vamos dizer, do Trevo da Santa até o viaduto Campo dos Bugres, Caxias do Sul, logo depois do Guatemi. É o excesso de cruzamentos que tem. Quantos cruzamentos, Carlinhos? Tinha 29, mas parece que fecharam 1 ou 2, tá? Mas eram 29. Quando eu fiz a contagem lá atrás, eram 29. O que preocupa é isso, são 29 cruzamentos. Cada cruzamento é uma bomba armada. Porque toda convergência que tu fizer para a esquerda, tá, ela causa menos acidente que a convergência que tu fizer para a direita. Isso é dado que eu não sabia, são dados que a gente teve do pessoal de logística da Federação lá atrás. E o próprio pessoal do DAIR, naquela reunião que a gente teve lá atrás para tratar da duplicação da 453. Então, um dos problemas seria isso. Nós temos que diminuir essas cruzadas que nós temos daqui a Caxias. São 18 quilômetros. Não, 13. Mas se tu pegar do início aqui da Santa até lá, vai dar em torno de 18. Não precisa ter tanto. As pessoas vão poder andar um pouco mais. A cada quilômetro. Exato. Então a gente pega assim. Então nós temos os cruzamentos. A gente tem lá no posto da Polícia Rodoviária o resquício, as ruínas do pedágio, que eram para tirar e para tirar e para tirar. Tu pega, nós temos um agravante que é a serração, que dificulta a dirigir. Nós temos mais um agravante, que é essa época de frio, nós temos N turistas vindo aqui para comprar, então aumenta o fluxo, aumenta o trânsito, é mais um dado econômico. Tá? E, além desse somatório de fatores, nós tivemos a chuva. O excesso de chuva que a gente teve. E um período prolongado. Então nós temos 5 fatores que só aumentam a possibilidade de acidentes. A gente percebe assim, a chuva gerou o quê? A buraqueira. Nós tivemos há poucos dias alguém postando no Face, fazendo um cross de Jeep dentro dos buracos que existiam na RS 122. E com destaque aqui para Farroupilha. Os nossos acessos. Trecho. Aí tu pega, fizeram todo aquele acesso, criaram um brete. Nessa reformulação que fizeram no Trevo da Tramontina, criaram 2 bretes. Um brete para quem quer ir a Porto Alegre, porque a pista vem e de repente ela afunila, se tu não pegar a pista certa da esquerda, tu vai para Farroupilha, tu vai ter que entrar em Farroupilha, porque tu está ali logo na frente da Primor ali. Sim. E para quem vem a Farroupilha é outro brete,
Eu até estou surpreso porque ninguém entrou naquele board rail que tem ali, porque aquilo dá uma estreitada, tu vem de pista dupla e fica numa pista simples, e está mal sinalizado. Então a solução parcialmente resolveu, foi um paliativo, só que essa solução não serve para o futuro. Nesse evento do Sinduscom, a gente teve lá o palestrante, ele foi prefeito de Maringá, Silvio, não recordo o nome, e nós tivemos uma arquiteta que é de São Paulo, que fez a palestra antes do Silvio. O Silvio disse que se a gente pensar no Conselho de Desenvolvimento, pensar no Observatório Social, tu vai pensar em trânsito. A tendência mundial do trânsito é diminuir o número de veículos. E nós estamos individuais. Aumentando. Não, isso vai acontecer. Se tu projetar a cidade daqui 10, 15 anos, tu já tem que prever isso. Que vai haver uma redução do número de veículos. Por quê? Porque automaticamente vai se evoluir o veículo coletivo, o transporte coletivo. Sim. Então, se tu aumentar o transporte coletivo e não mais individual, tu vai diminuir o número de veículos transitando. Certo. O Brasil vai chegar nesse momento. Não sei se vai ser logo 10, 15, 20 anos, vai chegar. Vai ter que vir o transporte de trem, vai ter que desenvolver a cabotagem, vai ter que desenvolver o transporte de navios. Isso vai tirar caminhão de circulação também. O caminhão vai fazer tiro mais curto, ele não vai fazer esse tiro tão longo. Que na segunda-feira de manhã o caminhoneiro tem que estar todo na estrada. Por quê? Porque ele tem prazo para chegar lá. E na sexta-feira ele quer chegar em casa para poder descansar e encontrar a família. Então esse fluxo impacta na polícia. Mas eu achei interessante a colocação do Silvio, que quando a gente fizesse uma projeção, por exemplo, em termos de CODEM com o CODESE, né, o que se vai pensar? A gente está pensando no trânsito, a gente está pensando em viaduto, não é mais em viaduto. Tu tem que pensar que naquele prédio que começarem a construir hoje, ele vai ficar pronto daqui 4 anos? 3, 4, 5 anos. 5 anos. Enfim. Ele já tem previsão lá na garagem para o carro elétrico? Para ter a tomada para mim carregar o carro elétrico? É isso que nós temos que começar a pensar. A evolução, não só do meio de locomoção, mas tudo que impacta nisso. Então, aí nós temos o carro elétrico, que é o futuro. Nós já temos cidades trabalhando em cima disso. Tá? E eu achei interessante nessa reunião as cidades que já estão começando a trabalhar sobre isso. Caxias está começando. Farroupilha vai ter que ter, junto com Caxias, porque nós somos unidos. Mas Joinville está fazendo isso. São Luís, no Maranhão, está fazendo isso. Goiânia está fazendo isso. Se não me engano, são 16 cidades que já estão começando a trabalhar esses conselhos de desenvolvimento, se preparando para daqui 20, 30 anos. Maringá já está se programando para 2047. Porque quando vão fazer o centenário da cidade. Qual é a cidade que a população quer para daqui 30 anos? E lá está funcionando. Sim. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais. A gente volta em seguida dando sequência a esse assunto, também com a palavra do comandante da Polícia Rodoviária Estadual Farroupilha, o sargento Schiavon. Nós voltaremos já com o apoio então do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, raio-x, ressonância magnética, ultrassom, tomografia, ecografia e tudo mais. É com o CID, aqui no centro, na Rua Rui Barbosa, número 12, ou na Independência, junto ao antigo Hospital Cibele. Fique por aí, a gente se encontra em minutos. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico.
Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Essa é a Cipav, tamo junto com a Cipav. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a Cipav, tamo junto com a Cipav. É hora de mudar, chamar a comunidade, tornar a nossa escola um lugar de igualdade. É hora de ouvir a voz da consciência, Fortalecer, unir e acabar com a violência. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a Cipav, tamo junto com a Cipav. A Cipav é uma iniciativa do governo do estado que está transformando o dia a dia dos estudantes gaúchos. Faça parte. Qual é o nome do seu futuro? O nosso é Rio Grande do Sul. Governo do estado, todos pelo Rio Grande. O programa Cidade Aberta já está de volta aqui pelo canal 14, TV Cidade, a TV de Farroupilha, com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos, cuidando da minha, da sua, da nossa saúde, da saúde do farroupilhense. São nossos convidados hoje, o contador e ex-presidente da SIX, Carlos Alberto Paese, e também o comandante da PRE Farroupilha, Polícia Rodoviária Estadual Farroupilha, o sargento Schiavon. Estamos falando sobre trânsito. Eu queria ainda repicar um pouquinho do que o Carlinhos colocou anteriormente no bloco passado, num ponto, pelo menos, sargento Schiavon, até para ter uma explicação técnica. Nós temos uma opinião daqui a pouco, não estou menosprezando aqui o posicionamento do Carlinhos, mas realmente é excessivo o número de cruzamentos que existem entre Farroupilha e Caxias do Sul pela RS 122 e 453? O nosso entendimento, sim, ele, como bem colocou o Carlos, ele cada cruzamento é uma fonte de risco. É uma bomba? Não deixa de ser. Não deixa de ser, porque é todo cruzamento todo veículo que for passar para o outro lado da rodovia, ele acaba se expondo, às vezes por uma falta de atenção, às vezes pelo excesso de velocidade do veículo que vem na sua mão mais rápida, digamos, dentro da rodovia aqui, na preferencial, acaba sendo uma fonte de risco, sim, e que aumente muito os nossos índices de acidentes. Nós temos alguns índices, alguns números. A IRS 122, que compreende esse espaço, digamos, entre Farroupilha e Caxias do Sul, ela é responsável por cerca de 60% dos acidentes que são atendidos pelo nosso pelotão rodoviário. É óbvio que nós atendemos acidentes também na Serra de São Vendelino e na de Flores da Cunha também está, né, nesta mesma, mas os percentuais são bem menores. Mais da metade do trecho, então, de acidentes acontece nesse trecho. Entre Farroupilha e Caxias do Sul. Em virtude do grande número de veículos, é bem verdade, fluxo, mas o excesso de possibilidades de retorno, ou até mesmo acesso para a travessia da rodovia. Então, nosso entendimento é que existe sim um número excessivo e esperamos que, talvez dentro de um futuro próximo, aí, um replanejamento, digamos, da parte de engenharia da rodovia aí, para que seja diminuído, e com isso também a segurança e até mesmo a velocidade possa ser talvez até aumentada. Alterada em alguns trechos. Nós temos Agora, como é que você vai aumentar a velocidade também em alguns trechos se ele está todo fragmentado? Exato. Aquele usuário que ele vai acessar para fazer aquela manobra de retorno ou de acesso à rodovia, ele não vai conseguir efetuar a manobra tendo em vista a velocidade de quem está na preferencial, né? Então, uma coisa está interligada, digamos, não tem como nós... É uma rodovia de pista dupla, nós temos duas faixas em ambos os sentidos, que poderia ser, em alguns locais, sim, uma velocidade maior, mas que infelizmente não existe essa possibilidade, tendo em vista o grande número de possibilidades de retorno e acessos à rodovia. O país levanta também a questão, e eu já tenho ouvido isso muito frequente na comunidade, da falta de sinalização em alguns pontos das nossas rodovias aqui da região. O parecer técnico de vocês, falta sinalização? E uma segunda pergunta, até que ponto
o motorista respeita a sinalização? Talvez em alguns pontos ela necessite, de um modo geral ela é boa, eu acho, a nossa sinalização. Em alguns pontos talvez necessite de um certo reforço, mas de nada adianta se colocar lá se as pessoas elas não respeitam a sinalização. Nós temos poucos pontos onde nós efetuamos o controle de velocidade através do equipamento. São poucos pontos que a gente faz, normalmente são basicamente os mesmos, e o número é altíssimo de condutores que são flagrados com excesso de velocidade. Então, assim, isso está interligado também com o grande número de acidentes. A pessoa ela deve respeitar a sinalização, porque aquela placa ele está posta lá. Ela não está aí à toa? Exatamente, ela é para regulamentar aquela velocidade. Algum estudo foi feito, por algum motivo deve ser aquela velocidade a ser respeitada. E toda vez que nós temos um jargão, digamos, dentro do policiamento rodoviário, de que todo acidente ele é uma infração de trânsito mal sucedida. E, com certeza, o excesso de velocidade é a infração de trânsito que mais gera acidentes. Certo. Eu queria pegar esse gancho também, e agora que se fala, até o sargento levanta aqui, sugere no futuro, e talvez até no futuro breve, um replanejamento da nossa rodovia da RS 122, da 453 também, alguns trechos. Eu me recordo, Carlinhos, acredito que ainda antes de você assumir a presidência da SIX, o então presidente Gervásio Silvestrin já trabalhava muito sobre a questão da infraestrutura aqui na Serra, de investimentos na infraestrutura. E um deles um dos quesitos da infraestrutura também é na parte rodoviária. Eu acho que tu trabalhaste também enquanto presidente nessa questão. Foi dado passo, se fez projetos, mas esbarrou lá no Estado? A gente, desde que ingressou na SIX, a gente participou de eventos e, inclusive, veio o presidente do DAIR, veio o presidente inclusive o governador de época. O Tarso Genro. Tá? A gente participou de reuniões em Nova Prata, a gente participou em Carlos Barbosa, e as promessas vinham. Era o Crema Serra que ia ser a solução, aí veio apresentar o projeto da duplicação da 453 com a reformulação do trevo, viaduto na Tela Sul, e aí se descobriu que era tudo mal feito, vou usar o termo correto, foi mal feito, mal projetado, porque no momento que eles apresentaram o projeto para o BID disse que não financiava a tal, daí eu aprendi a asa de xícara. Asa de xícara, tu gostou desse termo aí? Eu jamais vou esquecer isso, né? Porque daqui a Caxias, quantas asas de xícaras nós temos? 20 e poucas. Sim. Esses cruzamentos que eles chamam de asa de xícara. Então, o conceito mundial de transporte não aceita mais isso. E estavam apresentando um projeto em termos de futuro com esses problemas. Com os velhos problemas. Com os velhos problemas apresentados. E as promessas vieram, quando e tal, trocou o governo para assumir o outro governo, e passou o governo e não se resolveu nada. A gente viu, por exemplo, já lá no governo da Ieda, ela inaugurou uma rodovia, desfilou de carro por aquela rodovia e a rodovia foi fechada no dia seguinte. Tá, e o Rigoto? Porque não tinha sinalização. E o Rigoto? O Rigoto inaugurou um pedaço da Rota do Sol. Então, a gente percebe assim, eles querem botar placa, eles não querem solução, nós precisamos ter de solução. O Estado não tem dinheiro, passem para a iniciativa privada. Eu não era favorável ao pedágio daqui a Caxias ao preço que estava. Mas enquanto teve o pedágio daqui a Caxias, nós conseguimos transitar bem. Apesar de eles só fazerem camadinhas suaves de asfalto. Pelo menos não tinha buraqueira que tem hoje, né? Tu podia sair, tu não tinha onda, não tinha buraco, não tinha fissura, não tinha trepidação. Tu podia transitar tranquilo. E naquela época, mesmo assim, já existiam as 29 cruzamentos, mas tu não via. 29 asas de xícaras. Exato. Então a gente percebe assim, se tirou o pedágio, se fez um evento megalomaníaco, para não dizer outra coisa diferente, porque não posso dizer outra coisa. Governador, ex-governador, o ex-governador que deu o chamegão para cobrarem o pedágio nas duas vias, estava aí dizendo que estavam tirando o pedágio. Só que o resquício do pedágio está ainda aí. Eu acho que dá pouco acidente aí. Tem que chamar o Olívio Dutra de volta. Então. Eu acho que dá pouco acidente aí. Por quê? Porque muitas vezes a gente está com chuva, está com cerração, aquilo ali não está bem iluminado,
Isso não é culpa da Polícia Rodoviária, isso é culpa de quem? Do DAER. Tá? Aí aquele mesmo governo que fez tudo isso, depois criou uma empresa para fazer administrar os pedágios. Agora já está se vendo que essa empresa não tem recursos, ela está tendo prejuízo. Quanto tempo vai fazer? É para arrumar emprego para companheiro, não adianta nós querer aqui... É cabide de emprego? É cabide de emprego. Porque já existia o DAER para isso, já existe uma Secretaria de Infraestrutura para isso. Então vão trocando os nomes, vão trocando as pessoas e as mesmices continuam acontecendo. Nós não temos solução, o que nós precisamos é de soluções. Sinalização, agora nessa época aqui, dá uma passada para ver como é que está a pintura horizontal da coisa. Vê como é que está a sinalização vertical, ela está escondida no meio do mato. E agora nós estamos chegando num período crítico em termos de visibilidade, porque nós estamos chuva, nós vamos ter cerração, e nós temos todo esse fluxo de veículos Tu sabes que houve uma época que eu invejava e sentia que um trecho, ainda na época do pedágio, por isso que eu até concordo com o ex-vereador e ex-prefeito Paulo Roberto Dalzocchi, Paulinho Dalzocchi, que dizia assim, chegaria o dia em que Farroupilha sentiria saudades do pedágio, parecia utopia naquela época do pedágio, né? E havia um trecho, Carlinhos, e tu vai recordar muito bem, que parecíamos que era uma rodovia de primeiro mundo, entre Farroupilha e Nova Milano, a sinalização, a pintura, aqueles, não sei como é que chama, olho de gato aí, luminoso, era espetacular. Infelizmente está caindo, não tem quase mais nada. Eu faço esse trecho diariamente e com serração, olha, era uma beleza para Fegai. O que não existe é manutenção. Sim. A manutenção prévia, porque se o asfalto está começando a ter fissuras, trata logo. Sim. Que aí tu não vai deixa não deixa criar o panelão, não deixa de criar coisa. Isso aí, eu achei um absurdo esses dias, eu estava indo a Caxias, eu ouvi numa emissora de rádio o pessoal aconselhando as pessoas a reduzir a velocidade em determinado local, porque a Polícia Rodoviária já tinha colocado 4 vezes o cone e o pessoal passa por cima e leva embora o cone. E aí cai dentro do buraco. Aí tu vai botar a culpa em quem? Na Polícia Rodoviária? A Polícia Rodoviária fez a parte dela. Chamou atenção para o problema. Só que o pessoal vinha em uma velocidade tão grande, aí entra a imprudência, né? E muitas vezes tu tá no meio de uma cercação, tu não vê. Tem esse detalhe também. Aí a pista não tá com pinturas boas, assim, a sinalização não tá boa. E tu acaba atropelando o cone. Tem lugares que me chamou a atenção na terça-feira, que tinham 2 ou 3 cones, um em cima do outro. E alguns tu via que já estavam quebrados, né? Que tu percebe que alguém passou por cima. Sim. Então, existe a imprudência, a má conservação, o mau motorista. Também, é verdade. As péssimas condições da rodovia, as péssimas condições de tempo. Mas isso com São Pedro nós não temos como discutir. Sim. Nós podemos discutir entre nós e agir aqui. Com São Pedro nós não vamos resolver. Sargento Schiavon, olhando questão de números, eu sei que o senhor trouxe alguns números também em termos de acidentes, de ocorrências, o que a gente pode ilustrar? Então, em 2010 a ONU ela lançou a década de segurança no trânsito, tendo em vista que em 2009 havia sido feita uma pesquisa entre os 178 países da época membros, e os índices são alarmantes, eram em torno de 1,3 milhões de pessoas por ano que se perdiam a vida. Ela é a principal causa de morte entre a população de 15 a 29 anos. Então, se lançou, a partir de 2011 a 2020, então, a década de segurança viária, para se reduzir esses índices. Busca-se uma redução até 2020 em 50%. Nós fomos, de certa forma, recebemos alguns investimentos, equipamentos de controle de velocidade, que antes nós não tínhamos. Então, percebe-se que está havendo uma certa redução no número de acidentes de trânsito. Nós tivemos, em relação a acidentes com morte, que é o nosso principal foco, evitar todos os acidentes, isso, com certeza, nós não vamos conseguir. Mas o que nós buscamos, sim, é uma letalidade menor, até mesmo as lesões no trânsito. Então, houve realmente, de 2012 para cá, em 2012 nós tivemos 32 óbitos
nas rodovias que nós... No trecho de responsabilidade do Grupamento Farroupilha. No ano de 2013 e 14, 31 mortos. 2015, 23. E no ano passado, 19. Então está havendo uma redução significativa. Bem como os acidentes com lesões também. Nós tivemos 364 em 2012, 340 em 2013, 313 em 2015 e 283 em 2016. O ano passado. O ano passado. Então, está caindo também. Está reduzindo. Acidentes com danos materiais, esse até eu não cito, porque a gente tem orientado bastante, temos ferramentas pela internet, por exemplo, que pode ser feito, então por não haver o crime de lesão, não haver o crime do homicídio culposo, ele pode ser feito pelos próprios envolvidos, então esse número até eu não deixo de comentar, tendo em vista essa ferramenta que foi apresentada nos últimos anos. Mas, enfim, está havendo uma redução, sim. Continua, e até por óbvio, as principais rodovias com maior número de acidentes são a ERS 122 e a RSC 453, em função do fluxo de veículos. Isso em termos de estado também ou não? Não. Nós temos a 324 ali, que liga a Nova Prata, Passo Fundo, que é uma das talvez a mais violenta do estado. Temos aqui, agora não me lembro, mas acho que é a 030, ou 118, que liga Sapucaia a Gravataí. Também é uma rodovia, um índice de acidentabilidade bem elevado. Mas também, depois vem a 122, sim. 122 até pelo seu relevo, digamos, né? E pela logística, serra com o núcleo da serra com a capital gaúcha. Entendemos que, com certeza, a Caxias do Sul, a Farroupilha, Bento, depois de Porto Alegre, com certeza é o principal polo moveleiro, industrial, enfim, envolve um grande número de veículos de carga, veículos de passeio. Então, com certeza, os índices eles se elevam. A região de serra, o clima, como o Carlos comentou, realmente nós temos um grande problema, não só nos meses de inverno, principalmente ele se acentua nos meses de inverno, mas muitas vezes aí, em pleno verão a gente tem às vezes um dia com um forte nevoeiro. Isso dificulta a visibilidade dos condutores, de outros veículos também, e que acaba, de certa forma, contribuindo para o aumento nos índices de acidentabilidade. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta. A gente volta em seguida com o segmento final, ainda falando um pouco mais sobre trânsito, e vamos colocar em pauta também, claro, é a pauta do momento em Farroupilha. Voltou o assunto, a crise no Hospital São Carlos. A gente volta em seguida com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 23 anos, precisão, qualidade no seu diagnóstico. A gente volta já. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico.
Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Essa é a CIPAV, tamo junto com a CIPAV. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a CIPAV, tamo junto com a CIPAV. É hora de mudar, chamar a comunidade, tornar a nossa escola um lugar de igualdade. É hora de ouvir a voz da consciência, Fortalecer, unir e acabar com a violência. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a CIPAV, tamo junto com a CIPAV. A CIPAV é uma iniciativa do governo do estado que está transformando o dia a dia dos estudantes gaúchos. Faça parte. Qual é o nome do seu futuro? O nosso é Rio Grande do Sul. Governo do estado, todos pelo Rio Grande. O programa Cidade Aberta está de volta aqui pelo canal 14, a nossa TV Cidade. Voltamos com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem. É tomografia, ressonância magnética, raio-x, ultrassom, ecografia, tudo isso e muito mais. Precisão, qualidade com o CID, aqui no centro, na rua Rui Barbosa, número 12, no prédio da TV Cidade, ou então na rua Independência, junto ao antigo Hospital Cibele. Hoje nossos convidados, o comandante da Polícia Rodoviária Estadual Farroupilha, o sargento Schiavon, e também o ex-presidente da SICS e contador do nosso município, Carlos Alberto Paes, o Carlinhos Paes. Carlinhos, eu quero voltar a pauta contigo, porque a pauta voltou novamente, né? Hospital São Carlos, a dificuldade financeira do hospital, o temor, o risco, a iminência muito forte de fechamento do único hospital do município de Farroupilha. Há alguns dias o empresário Adelino Colombo concedeu uma entrevista aqui à TV Cidade, foi no dia do evento Família Caravaggio, lá no ginásio do Saturno em Caravaggio, e o seu Adelino Colombo disse que não tem como o município, os empresários criarem empregos, empregarem as pessoas, se o funcionário não vai ter saúde pública depois. E mais, isso, seu Colombo, seria, abrir aspas, um absurdo o fechamento do Hospital São Carlos. E ele declarou também que isso pegaria muito mal para o município de Farroupilha. Estamos num beco sem saída? O seu Adelino é uma pessoa que pensa, uma pessoa que tem vasta experiência, tá? E ele foi muito feliz na colocação dele. Também consideras um absurdo? Eu acho um absurdo terem feito várias auditorias e não terem achado a origem, a causa desse problema que tem no hospital. O problema financeiro é por quê? Porque se faz política dentro do hospital. Se faz política na saúde e não política de saúde. São vários governos, são sucessivos governos, não é só desse, o anterior também. Porque se já existia um problema lá atrás, que uma dívida de 12, 13 milhões, alguma coisa já não estava funcionando. Quer dizer, se colocou companheiros, amigos de partido, e se arrumou emprego para um monte de gente dentro do hospital, se trocou o governo, se mudou estatuto, se mudou pessoas que trabalhavam no hospital sem remuneração, e se colocou pessoas para trabalhar no hospital com alta remuneração e com nenhum resultado. Isso só foi agravando o problema. Se procurou pagar dívidas bancárias e se deixou de pagar os principais clientes do hospital. Quem é o principal cliente do hospital? Os médicos. Quem é que leva o paciente para dentro do hospital? O médico. Se tu deixa de pagar o médico vai parar de trabalhar contigo. Ele vai procurar outro lugar que ele tenha remuneração, que pague para ele o seu serviço. E o que se fez aqui? Se fez exatamente o oposto. Então, são estratégias erradas, ações erradas. A gente vê um grupo aí de abnegados tentando quebrar galho com o hospital. Tu acreditas na volta? Se eu não acreditar, se eu não tiver esperança, para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo em Farroupilha? Eu acho que todo mundo tem que ter esperança e todo mundo tem que procurar ajudar. Agora, não podemos esquecer que temos que achar as causas e, se necessário, punir quem
causadores. Os causadores. Nós não podemos botar panos quentes por cima. Mas o prefeito Clayton até promoveu a intervenção no hospital e disse: deem um hospital para mim que eu resolvo. Ficou provado que não deu certo, então? Não existe hospital que funcione 100% SUS. Que era a política que eles queriam. Olha no estado, os hospitais 100% SUS como estão? Piores que o nosso. O sistema SUS é ótimo, é excelente, da boca para fora. No papel. No papel. Na prática ele não funciona. Por quê? Porque se eu tenho um custo de 3 e o SUS me paga 1, eu tenho um furo de 2. E esse furo, quanto mais eu atender, eu só vou aumentar o meu rombo. Que é o que está acontecendo no hospital. Quanto mais produz, mais te atola. Exato. Eu vou usar dinheiro bom, vou usar aqui, por exemplo, eu vou usar dinheiro que talvez me rendesse um pouco mais, que é o com os planos privados, para cobrir o rombo do SUS. Então não tem o porquê eu atender o SUS. Mas aí tu vai deixar a população que não tem plano de saúde desassistida, embora a Farroupilha tenha em boa parte da população, eu não vou dizer que é 50%, porque eu não tenho esse número. Passa. Não sei, tem plano de saúde privado. Ou da Unimed, ou do Círculo, algum plano de saúde tem, o Banco do Brasil, o Caixa Econômica Federal, alguma operadora tem. Mas isso teria que agregar valor para dentro do hospital, e não pegar esses valores que seriam agregados, seriam de lucratividade maior, para cobrir o rombo do SUS. Alguém inventou em Farroupilha que nós tínhamos que criar um polo me fugiu o termo, toda vez que eu falo nisso eu acabo esquecendo o termo, de alta complexidade. Certo? O que aconteceu? Só aumentou o rombo. Um centro de referência em alta complexidade. O que aconteceu? Só aumentou o rombo. Sim. Por quê? Porque naquele momento, se o SUS pagava 3, não, mas com alta complexidade ele vai pagar 10. Sim, mas vai me custar quanto? 30. A mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu aumentei números, né? em 10 vezes o meu déficit. Sim. Então, se quem causou não repor o que causou, vamos buscar de quem não teve culpa nenhuma para pagar a conta dos desmandos que foram feitos, ou das más gestões que nós tivemos dentro do hospital, as pessoas cansam. Tu fica ajudando. Deixa eu te perguntar, tu acha que foi má gestão no hospital ou interferência política que nos coloca nessa situação? Eu diria, má gestão, incompetência, vou reprisar aqui, incompetência de administradores. Administradores municipais ou administradores do hospital? Todos. Porque no momento que se começou a fazer política dentro da saúde e política dentro do hospital, só vieram pessoas que não eram capacitadas para fazer isso. Virou um cabidão de empregos? Virou um cabide de emprego. Aí depois nós chegamos num determinado momento que uma pessoa vai para o meio, vai para a mídia e diz que tem que demitir 100 pessoas. Como é que as pessoas as pessoas que estão trabalhando, qual é a segurança, qual é a vontade, qual é o ânimo que elas vão ter de ir lá prestar serviço? Uma declaração desastrosa. Muito infeliz. Jamais, eu até posso pensar isso, mas eu jamais vou poder dizer isso de público. Qual é a segurança que eu vou dar para o trabalhador que está indo lá? A pessoa que está indo trabalhar, ela já está pensando assim, bom, eu vou deixar meu filho com quem? Ela não sabe, porque talvez não tenha creche. Mas eu vou ficar em casa e talvez não tenha policiamento. Como é que eu vou pagar a minha parcela da habitação? Como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou pagar aquilo? Então usa o termo, é necessário fazer no hospital uma reestruturação, pronto. Um enxugamento, sim. Mas não vem com uma readequação, nós temos que fazer um projeto, um planejamento. Sim. Não, mas tu não vai dizer que tu tem que demitir 100 pessoas. Então são absurdos que vieram acontecendo ao longo dos anos, com má gestão, com... Pô, tem remédios aí que se comprou, ou pelo menos no papel se comprou, né? Quantidades absurdas. E aconteceu. Então, isso não vem à tona. Aquelas auditorias que foram feitas, elas não trouxeram isso para a comunidade. Agora, na hora de pedir apoio e recursos para a comunidade, eles aparecem. Então, cadê a transparência? Cadê os números do que está acontecendo? Por que se esconde tanto? Por que não se divulga esses dados? Não se põe na mídia esses dados? Existe portal de transparência? Bom, então vamos criar o portal de transparência do Hospital Beneficente São Carlos e vamos ver o que aconteceu.
o que está acontecendo e gradativamente vamos alimentando isso aí com as informações lá de trás. Não adianta vir dizer que queimaram o documento, coisa assim. Isso é conversa para boi dormir. É a mesma coisa que aquele pessoal lá de cima está dizendo que Caixa 2 não é crime. É a mesma coisa. Faz da tua empresa um Caixa 2 e apresenta para o fisco para ver se tu não vai ser notificado. Agora, porque são políticos e tem fórum privilegiado, aí pode. Aí pode. Então é a mesma coisa aqui, é querer tapar as coisas, querer amorcegar, porque de repente ali na frente tem uma outra eleição, está sujeito nós estar junto de novo. A situação em que o hospital está, se fala muito da necessidade do apoio da comunidade de Farroupilha e da comunidade empresarial. Carlinhos, eu pergunto, como os empresários vão apoiar o hospital? Porque não se sabe o que tem atrás dessa cortina. Tu apoiarias? Nós já tivemos empresários muito bem-sucedidos na cidade trabalhando e se dispondo a trabalhar pelo hospital. Os fatos que ocorreram, não sei, mas se afastaram por completo. Por quê? Porque não estavam concordando. Quando eles estavam querendo implantar alguma coisa de gestão, e são pessoas que não se intitulam gestores. São gestores, porque o negócio deles vai bem. Estavam tirando o seu tempo para ir lá e auxiliar o hospital, e meio que foram corridos. Sim. O termo que eu estou usando, corridos. Por quê? Porque eles sentiram que não conseguiam botar em prática a sua experiência, a sua sabedoria, o seu conhecimento para auxiliar o hospital. Ou por quê? Porque não queriam deixar transparecer, ou talvez vir à tona ter uma transparência nos números que existem lá dentro. Bom, voltando ao assunto aqui com a Polícia Rodoviária Estadual, o Sargento Schiavon, em termos de operações blitz, operações especiais, multas, é grande o número de multas quando que a polícia trabalha com o radar aqui na região? Sim, nós procuramos diariamente, não o dia todo, mas em alguns horários, digamos, e sempre que temos a possibilidade, porque até a demanda para o atendimento de acidentes também é uma demanda bem grande. Sempre que é instalado, sempre que é feita essa operação, sempre o número de condutores flagrados é um número bastante alto. Qual é a principal infração de trânsito cometida pelos motoristas e registrada aqui na nossa região? Com certeza é o excesso. É isso aqui? Também, mas o excesso de velocidade, entendo que seja é maior. Vale a pena nós frisarmos que hoje o aparelho celular, ele tem o condutor pode ser autuado de duas maneiras. Estando ele conectado ao fone de ouvido para falar, ela é uma infração de natureza média, porém se ele estiver manuseando, que em função dos vários aplicativos que hoje nós temos, e entendeu o legislador e foi feliz, que ela tira muito mais atenção o manuseio do celular. Do que falar ao telefone. Então, o manusear ou ter ele em mãos, ela se transforma numa infração de natureza gravíssima. Olá. Com 7 pontos. Quer dizer, eu estou no trânsito, estou dirigindo o meu carro e estou conversando via WhatsApp com o Carlinhos. 7 pontos se eu for flagrado. 7 pontos. Viu, Carlinhos? 293. Eu até achei que isso aí tinha que ser 1.900 e alguma coisa. São as que nós temos também as que são de natureza gravíssimas, porém multiplicada pelo fator por 10, que é o caso, por exemplo, da embriaguez, ela vai a 2.930. Então, teve uma atualização nos valores no ano passado, então ficou um pouquinho mais pesado aí. Eu queria fazer uma pergunta, até porque eu vejo assim, nós temos eu vejo o Estado precisa de dinheiro. IPVA. Eu sei que vocês realizam blitz, a Brigada Militar está realizando blitz, coisa assim. É grande o número de veículos sem o IPVA pago. E outra coisa, nós temos as rodovias esburacadas em más condições, blá, 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 muitas delas causadas pelos caminhões com excesso de peso. O posto tem uma balança para, vamos dizer, numa blitz dessas, poder pesar e ver a infração que está sendo cometida pelo caminhão? Vamos por partes. Então, primeira situação do licenciamento, do IPVA. Nós tivemos um reforço no efetivo agora no final do mês de maio, em função da Romaria ao Santuário de Caravaggio. Então a gente contou com o apoio do Pelotão de Motos de Porto Alegre. Foram
em 5 dias de operações, em torno de 350 veículos recolhidos pela falta de licenciamento. Então, assim, entendemos, sim, ser um número altíssimo de pessoas que não licenciam o seu veículo. Com relação ao excesso de peso, ele talvez seja o principal fator das nossas rodovias estar nas situações que estão hoje. Nós não dispomos de balanço, até é feita a fiscalização, mas então é feita em cima das notas fiscais. Muitas vezes as empresas elas burlam isso, emitindo 2 notas, ou às vezes sendo... Fragmentando a nota. Exatamente. Então, mas aí vai da perspicácia do condutor, aliás, do policial, de perceber. Normalmente, quando a pessoa está errada, ela se comporta de uma outra maneira. Então, como nós podemos revistar, fazer uma revista completa no interior do veículo, muitas vezes se ocorre, durante a abordagem, se verificar a existência de 2 notas, aonde se comprova o excesso de peso. Ela danifica toda a malha rodoviária, as pontes, viadutos, cria esse enorme número de buracos aí que se vê. Então, infelizmente não temos. Eu acho que o ideal seria ter, principalmente pela característica da nossa região, de ter um grande número de veículos de carga. Como nós temos na 101 aí, obrigatoriamente o caminhão ele tem que passar pela balança, se tiver ok, segue viagem, senão ele é parado para fazer o transbordo. Isso é mais um dado, eu fiz essa questão até para dizer assim, como é falta de planejamento. Se tu planeja uma balança, tudo que tu vai investir na balança, tu vai investir uma vez. E depois tu vai fazer a manutenção. A manutenção de uma balança, de um posto, coisa assim, é bem menor que a manutenção que tu vai ter que fazer na rodovia. Ou das rodovias. Então eu não sei se não existe interesse de quem faz rodovia ou quem trabalha para reformar rodovias, coisas assim, de que não se tenha as balanças. Fica no ar a pergunta. Fica no ar a pergunta. Com certeza. Sargento Schiavon, estamos chegando ao final do programa. Quero agradecê-lo pela presença aqui. Obrigado por ter estado conosco. Nós que agradecemos e estamos sempre à disposição. Da mesma forma. Carlos Alberto Paes, o teu recado final. Vai lá. Eu queria agradecer a oportunidade, agradecer aos ouvintes, porque muitas vezes estão ouvindo nós e é a mesma conversa, é a mesmice de sempre, né? Mas a gente tem procurado fazer as pessoas pensarem. Não que a gente seja dono da verdade. A gente não é dono da verdade, nós estamos aprendendo no dia a dia. Tá? Mas a gente quer que as pessoas pensem e discutam as coisas para tornar melhor a vida para eles. E dentro de Farroupilha, que a gente consiga construir uma Farroupilha melhor e maior. Com certeza. Obrigado, até a próxima oportunidade. Obrigado pela presença. Carlos Alberto Paes, ex-presidente da SIX, contador do nosso município, e também obrigado ao comandante da PRF Farroupilha, Polícia Rodoviária Estadual, Sargento Schiavon, pela presença no programa Cidade Aberta de hoje, que vai chegando ao seu final. Muito obrigado, com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da minha, da sua, da nossa saúde. Eu agradeço ao CID, agradeço a todos vocês que nos acompanharam em mais um programa. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Continuem na programação da TV Cidade, o nosso canal 14. Até amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, com mais um Cidade Aberta, mais assuntos, mais convidados em pauta, em discussão. Forte abraço, até a próxima.